Bom, chegamos à parte final da minha apresentação, que, então assim, é, é, bom, então assim, eu tenho um novo equilíbrio no lugar da lei da oferta e da procura, que ele permite a concorrência, permite a inovação tecnológica e também em relação ao ambiente um cuidado diferenciado. Então assim, isso evitando a variação, porque pela lei da oferta e da procura a variação é estimulada. É pela variação que a variação são duas partes conflitantes que sem a variação é um dos meios para se chegar àquele equilíbrio de preços, né? Já no nosso, a variação é evitada porque a variação pode comprometer a própria moeda, né? Porque assim, para Marx, ele acreditava que o trabalho deveria ser unidade para medir os valores. Os liberais não acreditavam nisso, mas o Marx rejeitou o dinheiro-trabalho, o dinheiro diretamente relacionado ao trabalho, né? Só que os proudhonianos queriam, Marx falou, não, isso é viável só em alguns casos e a minha tarefa foi generalizar esses casos. E a crítica do Marx de que é necessário um banco central despótico, controlador de tudo, a gente está reduzindo o despotismo, fazendo com que o banco opere com operações simples matemáticas. Entra, sai, e o que é maior e menor, né, para ver se vale a pena investir ou não. Tá. Aí assim, então diminuímos o despotismo e por haver a concorrência, a gente diminuiu um pouco daquele problema do peso do Estado. Só que as pessoas podem dizer que os negócios no capitalismo já evoluíram e agora existe a bolsa de valores e que as coisas são muito mais dinâmicas hoje em dia. E um dos motivos é que na bolsa de valores na bolsa de valores eles lidam com os derivativos. E eu vou mostrar que é possível existir, vamos chamar assim, de derivativos comunistas. Comunismo em termo mais amplo, porque aquele comunismo que pode embarcar o anarquismo, né? Já que na nossa discussão envolveu não só Marx como Proudhon e também o Owen. E faz parte do Owen aqueles outros socialistas utópicos, na mesma categoria estão Fourier, Saint-Simon. Derivativos comunistas no geral, né? Essa é a fase final da nossa apresentação. Derivativos no capitalismo, como que funciona? É um investimento para, em geral, prever se uma coisa vai dar certo ou não. E originalmente surgiu e foi desviado da função original. Originalmente surgiu para proteger os investimentos. Por exemplo, um fazendeiro ele está lá fazendo, ele vai ter uma colheita
ele não sabe se a colheita lá na Bolsa de Valores vai atingir aquele preço que ele quer. Ele quer, no mínimo isso, ele não tem certeza se vai atingir. O que ele pode fazer é criar derivativo a partir da situação. Ele quer esse preço mínimo, tal, né? Ele quer esse preço mínimo e o mínimo é arrecadar 500, certo? Ele pode assim vender antecipadamente derivativos para 100 pessoas e cada título vale 5. De modo que se ele vender todos os 100 para todas as 100 pessoas, ele consegue 500. 500 é aquele mínimo que ele quer atingir, ele não sabe se vai conseguir ou não. Mas assim, através dos derivativos, ele dividiu o risco para outras pessoas, não? Para 100 pessoas, cada uma comprou o título por 5. Tá. Só que assim, é uma variação do preço, pode ser que atinja, pode ser que ultrapasse, pode ser que fique abaixo. Se ficar abaixo, o fazendeiro já garantiu 500 dele. Então ele não vai ter prejuízo. O prejuízo vai ficar para essas 100 pessoas que investiu, eles tentaram apostar que ia ultrapassar, mas não ultrapassou, fica prejuízo para esses. Por outro lado, se atingir 1000, que isso pode ser um dos atrativos, né? As pessoas vão falar, pode ser que atinja 1000. Se atingir 1000, o 500 fica para o fazendeiro. Os outros 500 são distribuídos para essas 100 pessoas. Ou seja, cada um comprou por 5 e teve retorno de mais 5. Né? Gastou 5 e teve retorno de 10. Esses são os derivativos funcionando no capitalismo para o propósito original de proteger o investimento. E daí assim, uma observação que eu faço, derivativo, por tentar prever um preço antes da coisa ir ao mercado, no fundo desafia aquela leizinha dos liberais que fala que não, as coisas têm que chegar no mercado primeiro, não? Uma observação. Então assim, é possível existir um derivativo comunista? Sim, é possível, assim. E por mais ou menos a mesma forma. A mesma forma mesmo. Vamos tentar abrir uma nova empresa. Vai ser necessário 500, tal. E pode ser que fature 1000. Pode ser que fique abaixo. Então vamos dividir o risco. Vamos dividir para 100 pessoas, vende a 5 cada um. Tá, conseguimos o mínimo para investir na empresa. Porque hoje em dia, com a Bolsa de Valores, tem isso também. O modelo não serve mais aquele, o capitalista, o padeiro acumulou dinheiro para investir em biscoito. É uma coisa muito rápida, startups e tal, que vira e mexe surgem empresas querendo serem os próximos bombons, né? Inclusive as apostas são se tal empresa vai ser comprada pela Google, por exemplo, né? O Microsoft. E então investe-se não assim aquele modelo antigo, o padeiro vai ganhar um pouquinho mais para investir em biscoito, negócios que surgem de uma forma muito mais dinâmica. E é possível transferir essa dinamicidade para o nosso modelo. Então, como eu falei,
vamos abrir uma nova, precisa de 500 tal, divide, se... como que fica a cotação? A cotação não é pelo preço, não. A cotação é pelo dinheiro do trabalho que vai conseguir produzir com a nova tecnologia. Nova tecnologia ou aquela coisa de concorrência que dissemos que compensa, não? Né? Porque no nosso modelo não é preço. Ou é preço daquele que os liberais ficam tirando sarro, é pseudo preço. Não, então não é. É o trabalho que dá para acumular, é o trabalho que a nova tecnologia vai gerar como sobra para o Banco Central. É esse valor aqui, né? É de forma que dá sim para falar em investir em derivativo. Mesma coisa em proteger o investimento. Vai ter a colheita tal, né? Mesma coisa. Porque a colheita é para 500 que, como eu falei, não é para naquele modelo de preço, é 500 diretamente para ser consumido, não? Trocar trabalho por trabalho. E então, assim, será que vai atingir 500 ou vai colher só para 200 pessoas? Tá, não, o risco vai ser dividido. Entre essas pessoas vão querer as que querem ganhar mais, né? Ganhar mais que o salário. Então, elas vão tentar investir. Se atingir a mais, a colheita foi ótima, dá para 1000 pessoas. Então fica possível distribuir via banco e as pessoas ganharem. Daí que assim, isso implica em ter, por exemplo, pessoas ganhando mais que as outras. Isso, alguns falam que, então não é comunismo, outros falam, não, ainda é principalmente aquela discussão de comunismo de mercado, discussão que começou a existir pós queda da União Soviética e tal. Mas assim, então nesse modelo vai ter a possibilidade das pessoas ganharem mais em termos de investimento. E note o seguinte, tem uma vantagem que é o seguinte, não é aquele padeiro que contrata 10 pessoas, gerencia 10 pessoas que vai ganhar um pouquinho mais de grana para investir em biscoito. É qualquer pessoa, né? Assim como a Bolsa de Valores, apesar dos mínimos para entrar lá, a princípio é qualquer um que tenha aquele mínimo, né? Não precisa ser o empresário. É isso que é a vantagem. E daí que assim, enfim, primeiro resolvemos o problema do despotismo, porque em vez de aquele controle e tal do político, são operações matemáticas. Demos assim algumas respostas na questão da concorrência, né? E tecnologia. E agora que a gente mostrou uma maneira das pessoas participarem da decisão do investimento, a gente conseguiu chegar a uma coisa melhor do que um Estado soviético com uma equipe de pessoas qualificadas. A gente conseguiu com que as pessoas qualificadas, tá certo, também tem bônus e etc, bônus que o Estado soviético dava para certos funcionários, mas
aqui tem uma vantagem, que são as pessoas mesmas que podem ganhar com seu investimento. Não é o funcionário público investindo no dinheiro alheio, por mais que o funcionário público estava querendo pensar no bem comum. Aqui existe uma possibilidade das pessoas estarem assumindo o risco. Lógico que há vários problemas aqui, mas com isso o que eu quero dizer é o seguinte: o Hayek falou que o socialismo é inviável, o gerenciamento estatal, tomando conta de tudo, porque não ia ter tecnologia suficiente e tal. E o problema que ele apontou ficou sintetizado no problema do conhecimento. Que ele fala que o Estado não tem conhecimento suficiente para ter a eficiência como no capitalismo. Eu acredito que com os derivativos comunistas, né, comunista amplo, owenista, anarquista, conseguir resolver o problema do conhecimento.